Em consequência do processo da conceituação, há um empobrecimento dos elementos da ação e há uma transição do episódio ontológico existencial da ação para o momento ôntico. E esse momento ôntico significa um empobrecimento, uma supersimplificação, uma caricaturização, não é? Dos frutos da ação, dos produtos da ação, não é? Porque há uma perda de possibilidade. Então, eles perdem possibilidade, e porque eles perdem possibilidade, eles se instalam como coisas, provisoriamente, né? Então, a coisa é a ação sem possibilidade. É o que não tem mais possibilidade. Então, a coisa instalada tem as possibilidades inativadas. E nesse processo de instalação da coisa e de empobrecimento dos frutos da ação, se constitui o objeto. Objeto nada mais significa do que afastamento do jeto. Porque possibilidades inativadas, a coisa já não é mais o jeto da ação, mas a coisa é afastamento do jeto. Então se constitui o objeto como um dejeto da ação. Não no sentido pejorativo do termo, mas no sentido de que ele perde a força da possibilidade. O objeto já não tem mais a força da possibilidade. Então ele não é criativo, ele apenas se repete. E essa repetição caracteriza-o como um afastamento do jeto. À medida que surge o objeto, surge o sujeito que contempla o objeto. E surge a dicotomia sujeito e objeto própria do modo ôntico de ser. No modo ontológico de ser, não há sujeito e objeto, né? Porque o modo ontológico de ser não é objeto, não é afastamento do jeto, é o próprio jeto, né? De modo que ele não é objeto, ele é jeto, né? Mas o modo ôntico de ser é afastamento do jeto, objeto, né? E se cria a condição da experiência do modo ôntico de ser. Em particular, a experiência da reflexão. Na medida em que o sujeito contempla o objeto, o sujeito dobra-se sobre o objeto, flete-se sobre o objeto, né? Como isso acontece no modo ôntico de ser, em que nada de novo acontece, apenas a repetição, essa flexão se constitui como reflexão. E a reflexão é o modo teorético de ser. É o modo teorético e comportamental de sermos. Não é? Então a reflexão é própria do modo ôntico, no qual existe objeto e sujeito, que são condições da reflexão. Não é? Então todo esse processo tem a sua transição própria na conceituação. A conceituação marca o limite entre o reflexivo e o pré-reflexivo.
o fenomenológico é pré-reflexivo. O não fenomenológico é reflexivo. Né? E em específico, né, a conceituação marca o limite entre o pré-conceitual e o conceitual. Ou seja, o mesmo limite entre o ontológico e o ôntico. O ontológico dá-se anteriormente ao conceito, anteriormente ao final do episódio da ação, que é a conceituação. Então, o pré-conceitual se dá antes da conceituação. Antes da conceituação, vigora o modo ontológico de ser, o modo que especificamente é pré-conceitual, o modo de sermos do sentido, que é pré-conceitual. Corrida a conceituação, passa a vigorar o modo de ser do conceito, da unidade do conceito, enquanto que o modo ontológico de ser é a multiplicidade de possibilidades que constituem o sentido. A multiplicidade que é o todo, diferente da soma das partes. A multiplicidade que é gestáltica, que é pré-conceitual. Então, o modo pré-conceitual de sermos vigora antes da conceituação. E no modo pré-conceitual de sermos, não vigoram o sujeito e o objeto. Não vigora a dicotomia sujeito e objeto. No modo pré-conceitual de sermos, não há sujeito e objeto, porque sujeito e objeto são típicos do modo ôntico de ser. Então, como não vigora sujeito e objeto, desaparece o referencial de dentro e fora comum, né? Porque o dentro e fora consensual se refere ao sujeito. O dentro é o que está dentro do sujeito, o fora é o que está fora do sujeito. Mas no modo pré-conceitual de sermos, não há sujeito, como não há objeto. Não há ridícula intersubjetividade, porque não há sujeito, não há como haver intersubjetividade. Né? Então, no modo ontológico de sermos, não vigora a dicotomia dentro e fora. O que faz com que, no modo ôntico de sermos, o sujeito seja um contemplador de objetos na teorética, na reflexão. O sujeito é um contemplador de objetos. Mas isso só vigora no modo ôntico de sermos. Porque no modo ontológico não há sujeito e objeto. O que quer dizer? Desaparece o referencial de dentro e fora. Não existe o sujeito. E não existe um espectador de objetos, porque não existem objetos também. Né? Então, não há sujeito e objeto no modo ontológico de sermos, mas há dialógica, há eu-tu, há a esfera do entre o eu e o tu, no qual o eu e o tu se movimentam enquanto possibilidades efetivas. Então, se não há sujeito e objeto, há eu-tu. E tudo que eu-tu não é,
é a dicotomia sujeito e objeto, né? De modo que a dualidade eu-tu, que jamais é a dicotomia sujeito e objeto, porque sujeito e objeto são afastamentos do jeto, e eu-tu são jeto, são ação, né? Então, vigora o eu-tu no modo ontológico de sermos da ação, da existência, no modo fenomenológico, no modo ontológico de sermos. Vigora a dualidade eu-tu. E a dualidade eu-tu é jeto e não objeto, né? De modo que a cognição no modo eu-tu de sermos, na duração do momento ontológico, ou seja, na duração do modo eu-tu de sermos. Então, a dialógica, a movimento, a cognição, a conhecer. E que tipo de conhecer é esse? É a vivência que nós chamamos, né? A vivência que se dá no modo ontológico de sermos e que não é a consciência, porque a consciência é típica do modo ôntico de sermos. A consciência é típica da interação sujeito e objeto, enquanto que a vivência, que é pré-conceitual, pré-reflexiva, fenomenológico-existencial, a vivência é típica do modo ontológico de sermos. Então, o modo ontológico contém um conhecer, o conhecer. O conhecer dá-se no modo ontológico de sermos, como vivência, né?